Denis, para eu não ocupar muito seu tempo, você tem que falar para mim. Porque, assim, eu tô uma pessoa de boa. E Não, eu sei vamos que mais você meia tem hora? suas... Vamos mais meia hora? Pode Beleza. ser? Agora são 7h35. Então, Isso, 8 vamos. horas, tá bom para você? Vamos, tá ótimo, tá Beleza, ótimo. Vamos beleza. lá. A gente tava falando de tanta coisa interessante. A gente estava falando sobre a Constituição. Denis, eu É, até fiz uma anotação interessante aqui, porque eu não sei nem se os amigos sabem, a Constituição de 1934, no artigo 138, dizia sobre a educação, que era uma das bases da educação, a linha B, estimular a educação eugênica. Gente, até onde está chegando o braço do... Então a gente tinha uma espécie de fascismo aqui e todo mundo nem se dava conta disso, mas aqui, na ok? verdade, Gabi, as pessoas às vezes interpretam mal, mas não é para interpretar mal. A sombra do fascismo, ela nunca se afastou de nós. Ela vai ganhando novas modelagens, ela vai ganhando novas roupagens, mas ela sempre esteve muito presente. Então, quando você pensa num modelo econômico tal como o que nós temos, quando você pensa num Uhum. sistema educacional como o que nós temos, que são e tantos outros, né? Que é tudo muito fortemente estatizado. Gabi, o nosso sistema financeiro é uma piada. O mundo olha para a gente e fala assim, olha, não tem como investir no Brasil. Vocês têm regras, vocês têm comportamentos, vocês veem as dinâmicas sociais de uma maneira que tornam inviável a manutenção de um país. Então, agora está melhorando um pouquinho aqui e ali, mas você tem 4, 5 bancos, você tem duas, três companhias aéreas, sabe? É surreal. Isso no mundo lá fora, os caras olham e dão risada. Fala assim, pô, Espanta, espanta. você chega na Europa, o cara tem um pouquinho mais de dinheiro e fala, vou comprar um avião e aqui o sujeito vai voar em pé e vou cobrar 2 euros a passagem e não tem ninguém para falar assim, ah, não, isso está proibido, não sei o que. Falo, cara, tem normas mínimas de segurança? Pau na máquina. Você entra no computador, em meia hora você abriu O sua empresa, ela mínimo. está funcionando. Então, são faces modernas de uma política coletivista, de uma política fascista. Então as pessoas falam assim, Denis, você tem medo do Verdade. fascismo voltar? Não, eu não tenho porque ele nunca foi embora. O que nós temos são modelos mais sutis, né, de controle das massas, de submissão Perfeito. por meio de pautas coletivistas, que permanecem, estão aí sempre. E é verdade, né? E sempre teve presente e as pessoas ficam agora assustadas. A gente tem George Orwell, 1984. A gente tem Aldous Huxley, É, Admirável Mundo Novo. A gente tem a Revolta de Atlas, própria Revolta de Atlas, Fórum Cântico. A gente tem vários, assim, Laranja Mecânica. Então, aí as pessoas, nossa, vai ficar igual o filme. Não, nós estamos já nessa toada, não, Denis? Nós estamos nela e eu tenho aqui uma pergunta para você. Denis, diante disso aqui, que nós já conversamos, e você está aqui nos explicando, a gente vê que o Estado ele cresce demais. Então, ele acha que quando ele começa a fazer leis, ele vai suprir a deficiência, que é a eficiência das mesmas. Aí sim, gera a denominada anomia, né? Que sim. é estudada pelo Emile Durkheim no sentido psicológico, né? Para o Robert Merton no sentido sociológico. Aí eu pergunto para você, qual seria, Denis, a medida, qual seria a metodologia que seria condizente? Olha, por exemplo, deixa eu me explicar. A Anne Rand fala, olha, o Estado tem que existir, só que Uhum, mínimo. Ela uhum. fala de saúde, não, ela fala de segurança pública interna e Isso, externa, ela isso, fala de justiça, sistema de justiça que tem que ter. isso. Para você, o que seria o estado mínimo para Tá. que pudéssemos ter uma harmonia melhor? Olha, na verdade, as pessoas me perguntam muito, assim, porque eu tenho essa atuação mais pesada em redes sociais, falam assim, professor, mas o que você acha que poderia ser feito? E tudo? Olha, para começar, um baita de um revogaço. Revogar, mas Uhum. revogar leis, assim, de caminhões. A rodo. A rodo. Fala assim, olha, nós vamos montar um grupo, nós vamos revogar um punhado.
houve um estudo, eu não sei, de um desses institutos de pesquisa, eu sei que a fonte é séria, eu não me lembro agora de memória o nome, mas eu sei que no prazo assim de 2008 a 2012, 2013, era uma coisa parecida com isso. No total, nós promulgamos no Brasil quase 4 bilhões de normas. Ou seja, Gabi, é impossível. É impossível. Um país desse, ele não anda. Porque você cria um corpo normativo que, no fim, e eu nem sou especialista nisso, a especialista que nisso é você, mas as leis entram em confronto, elas não se comunicam. Você cria um modelo de completa teratologia, quer dizer, né, a coisa se torna uma monstruosidade e no final você não consegue. Mas, por outro lado, isso responde bem a um pensamento reacionário para dizer assim, tem lei para isso, tem lei para aquilo, tem lei para aquilo, tem lei para tudo. Tem lei para tudo. Mas aí você tem que ver no Brasil se a lei pegou. Uma segurança utópica. Exato. Então você monta a lei, você cria a lei, dá uma resposta aos reacionários, fala assim, ó, a lei existe, mas aí o Brasil tem uma categoria de lei que não pega. A lei não pegou, então agrada aos liberais libertários. É maluquice. Então, o Estado, tudo que nós pudermos fazer. Por isso que eu falo que eu sou um liberal com olho no libertarianismo. Porque em termos pragmáticos, não dá para ser libertário hoje no sentido de que eu vou defender realmente que a gente bata num botão e que exploda o Estado. Seria lindo, seria maravilhoso, mas não vai acontecer. Está muito distante disso. Mas nós podemos caminhar nesse sentido. E tudo que nós pudermos fazer para afastar, que seja 1 milímetro de unha da presença do Estado sobre as nossas vidas, não importa em que instância, vale, é importante, é fundamental. Então, a resposta por brincadeira seria um grande revogaço, e a resposta mais pragmática seria brigar, modelo por modelo, pauta por pauta, projeto por projeto, para que o Estado vá se afastando. Só que ele é forte e ele quer se ampliar. A tendência dele é a ampliação. Então a gente tem que sempre trabalhar em sentido contrário. Não é simples, não é fácil de jeito nenhum, mas eu acho que é viável sim, porque senão também nem faria o que eu estou fazendo, mas eu acho que é uma viabilidade dura, mas é uma viabilidade. Perfeito. Então, nada de Rothbard nem Hans Hoppe. Eu acho que esses caras, como, por exemplo, aqui, é um outro livro, para quem não conhece a coleção, Hoppe já foi também contemplado pela Breves Lições. Hans Hoppe, Insustentável Defesa do Estado. Esse cara é o cara do libertarianismo, assim, no meu entender. Ele tem uma capacidade de argumentação em plano lógico, que ele vai estabelecendo as premissas, você vai dizendo assim, olha, tem razão, isso é racional. Isso é racional, isso é racional. Na hora que ele chega às conclusões, você fala, caramba, eu sou um soviético, eu sou um comunista. Porque ele conclui coisas que você tem realmente vontade de pegar uma patrola e começar derrubando a prefeitura da cidade, né? Começa pela prefeitura. Então, assim, é um libertarianismo bem forte, que serve como um modelo de ação, que serve como um horizonte, quer dizer que ele aponta um caminho. Se o caminho para o qual a gente pode apontar é por ali. Neste momento, em termos concretos, não vejo possibilidade. Mas, como uma luz a ser seguida, perfeito. Por isso, assim, vamos hoje trabalhando no desinchaço, porque a gente foi omisso, nós somos um povo omisso. A gente abriu mão da nossa autonomia. A gente foi conferindo poder para esses caras, achando isso normal, eles foram buscando mais e mais poder e a gente foi cedendo. Agora a gente está pagando o preço. A gente está pagando Nós somos os maiores responsáveis, né, Denis? Claro. George tinha dito aqui que a extinção do Estado levaria ao comunismo. Não, é que, na verdade, a proposta marxista, né, a linha histórica que Marx vislumbra, chegaria à aniquilação do Estado e ao governo do proletariado, ou seja, cada indivíduo, mas assim, o proletariado no poder. É que na prática, até o Melchior tem uma tese maravilhosa sobre isso, é que a despeito dos desejos de Marx, a despeito dos desejos da tese marxista, toda a forma concreta do marxismo, no modo como ele se encalacrou na história,
terminou no contrário, no inchaço do Estado. Você precisa do controle estatal para tentar viabilizar artificialmente uma destruição das bases do capitalismo e a instituição de um modelo planificado de economia, etc, etc. Então, a despeito do que desejava Marx na sua leitura, a realidade foi muito diversa. Então, sim, nos extremos, libertarianismo e comunismo desembocam na ausência do Estado, ou deveriam, pelo menos. É que, em termos racionais, é muito mais possível fazer isso pelo caminho do libertarianismo, porque você não demanda controle sobre a vida dos outros, do que pelo comunismo, que você demanda grau de controle para que chegue nisso de maneira tal como prevista por Marx. E Denis, quando tem um controle do Estado, o Estado não vai ceder. Eu não consigo imaginar um Estado total e, de repente, a ausência do Estado vira um comunismo. Onde o Estado está presente, é o que você falou, ele não vai ceder. Não vai ceder. Gabi, ele cederia para quê? Político. Isso aqui é uma frase do Sóio que eu devo falar 40 vezes por dia. É uma frase desse cara aqui. Político, ele pensa basicamente em duas coisas. Primeiro, a se eleger, depois em se reeleger, e qualquer coisa em terceiro lugar está muito distante das duas primeiras. Político não está preocupado se vai ter mais Estado ou menos Estado. Ele está preocupado com as pautas que vão fazer com que ele se eleja ou se reeleja. Então, por que existe político estatista? Por que é interessante para o político ser estatista? Porque nós, enquanto povo, demandamos isso dele. Tudo que dá errado, você fala assim, tinha que ter uma lei para isso. Por que meu deputado não faz uma lei para isso? Se tem uma crise, fala assim, não, por que não existe uma bolsa para resolver isso? Por que não existe uma cota para resolver? Ou seja, eu tenho um destaque no meu Instagram que chama Adestrar Político. Quem ensina isso é o Friedman. Quem ensina isso é o Friedman, que foi um economista da escola de Chicago. Ele fala isso. Você não tem que ficar tão preocupado. Milton Friedman. Você não tem que ficar tão preocupado com a troca das figuras políticas, só com o adestramento dessas figuras políticas. Ou seja, se você está comigo e diz assim, seu comportamento, Denis, me incomoda. Aí eu falo assim, olha, Gabi, te incomoda, mas você alimenta esse meu comportamento, fazendo tal coisa ou tal coisa. Por que eu vou mudar? Porque você gosta, no fim do resultado. Então você tem que mostrar a insatisfação e me adestrar. Assim, olha, não. Para você ter alguma coisa comigo, eu preciso que você haja de maneira diversa. Então você vai ter que adestrar a figura política. Eles agem com interesse em eleição e reeleição. Enquanto nós demandarmos mais Estado, eles vão oferecer mais Estado. Denis, isso daí, me corrige se eu estiver errado, seria a escola da escolha pública? Sim, do famoso public choice, né? Public choice. Isso. De Buchanan também, né? James Buchanan, isso? Eu gosto dos libertários, eu gosto de estudar liberalismo, eu gosto. Estou caminhando deles, mas... O Vinícius está falando, demandamos muita merda. No final é isso, assim. É um modo bem direto de dizer. Nós estabelecemos as nossas demandas e há pessoas prontinhas para dizer que vão responder a essas demandas. O Sowell diz uma outra frase nesse sentido, dizendo assim, olha, o fato de nós termos políticos mentirosos, muitos políticos mentirosos, deriva do fato de nós querermos pautas impossíveis. Olha, se você quer pautas impossíveis... A gente gosta de mentira. Nós precisamos de gente que mente. E quando o cara mente deslavadamente na nossa cara, você fala assim, que maravilhoso, que sujeito fabuloso. Por isso que Aristóteles há 2000... Que poder de argumentação. Claro, é um orador nato. É um líder carismático. Não é? Basta a bravata, né? Independentemente dos fatos e dos atos, basta a bravata. E o Aristóteles, eu te cortei, desculpa. Não. Aristóteles, no começo de um livro, nem sei se está aqui, eu estava mexendo com ele agora mesmo, chama-se A Ética a Nicômaco, que foi o primeiro tratado ético da história do Ocidente. Fantástico esse livro, hein? Não, maravilhoso. Fantástico. Ele diz o seguinte, ele fala, olha, o âmbito da ética, o âmbito da política é o âmbito da ação.
não é o âmbito do discurso. Então, você pode fazer um discurso extraordinário, você pode fazer um discurso belíssimo. Se a tua ação não corresponde ao discurso, você não está no âmbito da política ou da ética. Então, que político vai chegar e vai dizer assim, eu sou antiético, eu sou contra as liberdades individuais, eu sou um defensor do totalitarismo? Nenhum político vai argumentar e vai fazer um discurso nesse sentido. Todo político, qualquer um que seja, Hitler vai chegar e falar, eu sou favorável às liberdades. Nós temos no Brasil um partido que chama-se Socialismo e Liberdade. Socialismo e liberdade. Que são dois termos. É um oxímoro, isso é um oxímoro. Que não vão postos na mesma frase. Que não vão postos na mesma frase. Então as pessoas querem discurso, elas não querem ações, elas não querem... Então eu cobro muito. Eu apoiei esse governo no período das eleições. Eu cobro. Tá falando besteira? Ontem eu fiz um story detonando o Bolsonaro pelas posturas que ele anda tendo. Cadê as privatizações? Cadê as ações? Cadê? Para além dos eu defendo, eu quero, não sei o quê, tem muito poder na caneta do presidente. Cadê as coisas? É só polêmicazinha entendeu? De Facebook, manhã, tarde e noite. Então eu cobro. É isso. Não é fácil. Mas você tá certo, tem que cobrar o pensamento lúcido das pessoas, é o desejo de muitos pelo Estado-mãe. Teve bastante perguntas aí, perguntaram, acho que foi o Uriel, perguntou se mudasse para parlamentarismo, será que mudaria? Eu gosto do modelo parlamentarista. Razoável, né? Eu gosto. Ele é menos traumático. Só que aí você não pode eleger um parlamento como nós elegemos aqui com esse voto proporcional, que é uma piada, né? Milhões de pessoas votam no Tiririca, então não só levamos o Tiririca, como trazemos ainda um punhado de chorume junto, né? Não dá. Então você tem que ter voto direto, aí você tem que pensar em um cálculo diferente eleitoral para ter um parlamento, vamos dizer assim, mais representativo. Mas a forma do parlamentarismo me agrada porque ela é menos traumática. Eu vivi na Europa há muito tempo, por um tempo, e, acho que nos 3 anos que eu passei na Itália, os caras trocaram umas 10 vezes de primeiro-ministro. E não tem trauma. Chega na segunda-feira, os caras votam a desconfiança naquele primeiro-ministro, no outro dia tem outro, e tá tudo certo. Aqui você fala impeachment, aquele trauma. É um processo que sangra o cara por meses, o país para. Muito ruim. Sangra a população como um todo, né? Nossa, a população como um todo. E agora vai sair o do prefeito do Rio de Janeiro, né? Do prefeito São processos muito longos, muito desgastantes, muito caros. E governo é isso, cara. Você está fazendo, a coisa está andando, fica, não tá, sai. É como seleção brasileira. Você não pega os melhores jogadores da história, você pega o que está melhor naquele momento. Assim, o cara está bem nesse momento, é hora dele jogar. Ele tem uma visão que está funcionando melhor. Então é isso. Amanhã, Churchill não perdeu, depois da guerra, não voltou a ser primeiro-ministro. Quer dizer, o cara fez a gente está falando de Churchill, né, que não voltou ao poder. Então, por que a gente tem que imaginar que o regime presidencialista, se você for olhar a quantidade de deposições que nós tivemos, de impeachments, de crises que nós tivemos, é um modelo destinado à falência, né? Não dá. Verdade. Presidencialismo de o que eles chamam de coalizão, né? É muito ruim. É um modelo muito ruim. E já está muito corrompido. Denis, a gente tem 7 minutos. Eu ia iniciar o debate do individualismo. A gente vai ter que marcar uma outra live só sobre o individualismo. Maior prazer do mundo, Gabi. Afinal de contas, não vai poder sair de casa tão cedo. Pois é, eu tenho várias perguntas de individualismo, André, e isso daí ia tomar um tempo. Denis, eu tenho que agradecer imensamente, assim, foi maravilhoso. Assim, maior prazer. Cheguei realmente com o meu copo vazio para aprender e estou saindo com ele transbordando. Isso é maravilhoso. Imagina. Uma satisfação imensa. Prazer é todo meu. Também. Vamos refazer. Obrigado a todos que cá estiveram. A gente está numa multiplicação de atividades remotas, então quem tirou um pouco do tempo para ouvir a gente conversar, obrigado, um abração para todo mundo aí. Foi um prazer. Obrigado, pessoal. Obrigado, meus amigos. Obrigado, os amigos do Denis. Quem está me seguindo, segue o Denis também. Quem está seguindo o Denis, me segue também. Isso, e desde em breve a gente vai ter uma live só sobre individualismo.
Vamos nessa, E, vamos nessa. doutor Cardoso, desembargador, obrigada pela presença. Gente, um beijo. Denis, beijo no coração. Fique com Deus. Prazerzaço. Felicidades para vocês. Beijão. Felicidade. Tchau, Beijo, tchau. beijo. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.